para nós. Eu gosto muito de mensagens evangelísticas, mensagem sobre com um estudo bíblico, mas essa noite eu queria refletir com os irmãos sobre um personagem bíblico. E esse personagem bíblico, ele fala muito com a nossa vida cristã. Quando você olha para a vida desse personagem bíblico, muitas vezes você se vê nesse personagem. E muitas vezes nós aprendemos com o que ele fez para crescer na vida com Deus e não cair nos mesmos erros que ele caiu. Esse personagem bíblico que está no livro de Crônicas, no capítulo 14, 2 Crônicas 14, ali nós vemos falar de um rei. Esse rei se chama Asa, rei de Judá. Para quem era leigo no assunto como eu, logo quando entrei na igreja, eu ficava perdido. Nossa, como é que o rei de Judá fez o que era mal nos olhos de Deus? O rei de Israel. Eu falei, mas existe 2 reinos? E não entendia. Aí foi quando eu passei a estudar a Bíblia, e graças a Deus, através da lição da escola sabatina, na época ali do ano 2000, comecei o primeiro semestre do ano 2000, veio uma lição maravilhosa falando sobre a divisão dos reinos, E ali veio falando a separação, por que sucedeu a separação, por que as pessoas falam hoje, o povo judeu, e não é o povo israelita. Por que povo judeu? Porque Asa era o rei do povo de Judá, da tribo de Judá. Asa, ele foi tataraneto do rei Davi. Quando Davi reinou sobre as 12 tribos de Israel. Então por isso que ele era rei de Israel. Quando Salomão reinou, ele reinou sobre as 12 tribos de Israel. Por isso que ele era rei de Israel. Mas pela desobediência e transgressão de Salomão nos últimos dias da sua vida, Deus, depois do filho dele, Deus dividiu os reinos, Ali pela dureza de coração, ali foi uma separação. Então 10 tribos ficou com Absalão, Jeroboão, e 2 tribos, Levi e Judá, ficou com Roboão. Por isso que nós temos o nome judeu, que vem da tribo de Judá, Eu estou passando isso aqui mais para os irmãos entender, quando muitos novos na fé, você for explicar, você saber passar esse conteúdo. Por isso que existem os israelitas e os judeus, Hoje não tem mais as 10 tribos. As 10 tribos foi dizimada. Tem um remanescente, Sempre sobra aqueles que verdadeiramente não se prostrou perante aqueles bezerros de ouro, perante o Deus que o ser humano cria para que todo o povo siga, e seguiram a Deus. Sempre fica um remanescente, mas as outras 10 tribos foi dizimada. Por isso que hoje fala muito nos judeus, os judeus. Asa nasceu nessa época. Pensa esse rei, que antes dele ser rei, ele só ouvia falar das grandezas que foi do bisavô dele, do rei Davi, o homem mais citado na Bíblia. E ele via falar do que Deus operou na vida de Davi, do que Deus operou na vida de Salomão, e como foi gloriosa a glória de Israel, das 12 tribos unidas. Pensa um menino nascendo, ouvindo falar de um Deus maravilhoso. Só que agora ele viu o avô dele fazendo o que era mal aos olhos de Deus, e o pai dele também, mesmo apegando com Deus, fez o que era mal aos olhos de Deus. Você imagina aquele rapaz ali naquele momento falando assim: se algum dia eu for rei, eu vou buscar Deus. Se algum dia eu for governar essa nação e Deus permitir, eu vou me consagrar a Deus, eu vou consagrar o reino a Deus, para que nós vejamos a glória de Deus. E se você for ler o relato aqui do capítulo 14, eu queria que os irmãos acompanhassem, fala assim: você desculpa, irmão, eu estou com a garganta meio ruim, estou um pouco gripado ainda, então a voz falta um pouco. E
E Abiás dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos de Deus, porque tirou dos altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos. Percebe o primeiro ato de uma pessoa que ouve falar de Deus? Isso tem a ver com nós vamos fazer uma reflexão mais tarde. O primeiro ato desse rei foi buscar a Deus e passar para os seus servos e as pessoas que estavam de buscar a Deus e observar a lei de Deus. Uma consagração. E o verso fala que houve paz num lugar onde só havia guerra. O próprio profeta que foi falar com ele mais tarde falou: olha, você lembra como que era o teu país? Ninguém tinha coragem de sair de casa à noite, não existia mais lei, o povo era conturbado com rumores e guerra, e ali ele viu a mão de Deus, Deus dando paz. O primeiro ato que ele fez foi se consagrar a Deus, buscar a Deus de todo o coração. E buscando a Deus, Deus ali deu paz para ele. Ele edificou as cidades, ele preparou um exército. E toda vez que nós buscamos a Deus e conhecemos a Deus, o que acontece conosco? Há um refrigério. Primeiro vem uma tempestade, você ouve falar de Deus, você se apega com Deus, você clama a Deus: tem misericórdia, Senhor. Não é assim? Senhor, olha, tem misericórdia, eu estou te conhecendo, é tão bom vir na tua casa, te buscar, te louvar. E foi isso que Asa fez. E é isso que muitos fazem, busca a presença de Deus. E quando as coisas tudo vai bem, de uma hora para outra, o que acontece? Aqui fala que vem uma perturbação, uma turbulência para te provar. Isso é obra do inimigo, né? O inimigo ele vem com tudo para te destruir. E muitas vezes Deus permite, irmãos, para nós experimentarmos o poder de Deus na nossa vida. E muitos de nós colocamos a culpa em Deus sem saber que aquilo ali Deus está permitindo para que Ele se mostre Deus na nossa vida. Quer ver o relato? Que bonito! Olha o relato bíblico, o que é que fala? Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 homens de Judá, que trazia paves, lança, 280.000 de Benjamim, que trazia escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. Mas o exército que veio contra Asa para destruir era um exército de mais de 1 milhão de homens. Os etíopes saíram do país dele e foi saqueando país após país, até se deparar perante Asa. O que é 1 milhão de homens com 300.000 homens? É a mesma coisa cada homem lutar com 3 para poder vencer. Ali a fé daquele homem que se consagrou a Deus passou a quê? A ser provada. E ele fez uma oração muito bonita, que está aqui no verso 11, fala assim: e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta grande multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Que oração bonita.
Quantas vezes nos nossos clamores nós clamamos a Deus? Enquanto as pessoas veem gigantes na nossa vida, e Deus esperando nós ouvirmos: Senhor, nada para o Senhor custa nos ajudar, tem misericórdia, nós somos o teu povo. E a Bíblia aqui fala que e o Senhor feriu os etíopes. Olha, numa guerra, não foi eles que venceram a guerra. O que eu acho bonito do relato é que fala que o Senhor feriu os etíopes na presença deles. O que eles fizeram só foram descer e perseguir, e o Senhor feriu. Eles perseguiram até chegar nos despojos, que era tudo que eles conseguiram na guerra. A Asa entrou lá e não precisou matar nenhum, porque na presença de Deus todos os etíopes foram destruídos. Aquele homem agora veio para casa, teve o privilégio de ouvir da voz de um servo de Deus a mensagem de Deus para ele, para que ele buscasse a Deus, para que ele se consagrasse mais a Deus ainda e vivesse uma vida de obediência à lei e aos mandamentos de Deus. E o relato é bem bonito, o relato fala assim: olha, se tu buscares a Deus. O relato aqui está no capítulo 15, o verso 2 fala assim, no finalzinho: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixar, vos deixará. Essa é a condição de Deus para mim e para você. Você pode ter certeza absoluta: enquanto você clamar, você ter o prazer de buscar a Deus e clamar a Deus, Deus é contigo. Se você deixar de servir a Deus, Deus deixa de ser o seu Deus. Não é que é uma barganha com Deus, é que Deus te respeita. Deus te respeita ao ponto de você falar: não quero mais servir o Senhor. O Senhor fala: tudo bem, meu filho, quando você quiser, é só clamar a mim e eu vou te ouvir. É assim ou não é? Você pode ver quantos não entram na igreja, busca, você vê louvando, engrandecendo o nome de Deus, exaltando o nome de Deus, sai da presença de Deus. Como é que torna a vida daquela pessoa infeliz, uma vida amargurada? Você não vê no semblante dele mais paz, você não vê mais alegria, porque Deus deixou de atuar. Deus, a própria palavra de Deus fala: aquele que me busca, me achará. Asa fez isso, ele consagrou agora. E o bonito aqui no relato do capítulo 15, eu não vou ler todo, mas a Bíblia relata que ele fez uma aliança tão grande com Deus, que até a própria mãe, a rainha, ele depois do título de rainha, mandou ela para uma cidade afastada, aprisionou ela lá, porque ela fez um ídolo, uma abominação, e fez Israel pecar. A consagração daquele homem foi tanta que ele, até a mãe dele, despôs do cargo de rainha e expulsou ela praticamente de estar na nobreza, de tudo. Por quê? Porque ela adorava um Deus pagão, ela adorava aquilo que não agradava a Deus. Tudo que era contrário à adoração a Deus, ele tirou. Muitas vezes nós buscamos a presença de Deus e muitas vezes os familiares não compreendem, não é verdade? O pai, a mãe, o esposo, os filhos, a esposa. Você quer buscar a Deus, mas não compreende que você está buscando o Deus do universo e serve de instrumento para o inimigo, para atacar e destruir a tua fé. Nesta vida, você tem que se colocar na presença de Deus. Nada pode te atrapalhar a tua comunhão para com Deus, porque em jogo está a tua salvação. Não é a salvação da tua filha, do teu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. É a sua salvação. E não tem nada mais importante nesse mundo
do que a sua salvação. Eu me coloco assim, a minha salvação primeiro. Depois da minha salvação, eu quero estar na presença de Deus. Aí a minha esposa vai ter a salvação, meu filho, nada pode atrapalhar a minha comunhão com Deus. Você percebe o que Asa fez? Parece ser até rigoroso, como faz isso com a mãe? Mas ele buscou tanto a Deus, que ele fez todo Israel, todo Judá, jurar em buscar a Deus, e todo o povo, e Deus se orgulhou disso, Deus deu prazer, Deus deu paz para Asa. Não foi paz em todos os aspectos. Ele chegou a ficar 15 anos vivendo em paz, sem guerra, enquanto todos os reinos estavam em guerra, em destruição, um matando o outro. Ele estava em paz, se fortificou, se preparou, cuidou das coisas de Deus, renovou o tesouro da casa de Deus. Mas quando você busca a Deus assim, meus queridos, você pode ter certeza, o inimigo de Deus, ele não fica feliz. Quando você busca a Deus para se consagrar, o inimigo se ira. E o bonito que eu acho, que eu, buscando conhecimento bíblico, a Bíblia relata duas fases da igreja. Uma está em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia, aquilo que diz: rico sou e de nada tenho falta, né? E aí já vem a repreensão de Deus: como tu não és quente nem frio, tu és morno, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Essa é a fase da igreja no tempo de hoje. Mas tem outra fase, não da igreja, mas do resto da igreja, o que sobrou, remanescente fiel, que o inimigo está irado. E a Bíblia relata e fala assim: irou-se o dragão contra a mulher, mas não pôde mais fazer nada contra a mulher. Foi fazer guerra contra quem? O remanescente, o resto, o que sobrou, o que é verdadeiramente fiel a Deus dentro da igreja. Não é joio, é trigo, que nada abala a sua fé. O diabo está irado contra esse povo. Um restinho, porque a igreja hoje está vivendo uma apostasia muito grande. Eu frequento Guarulhos, São Paulo ali, e eu vejo que a igreja está uma mornidão tremenda. Mas o relato bíblico é bem claro: o diabo, ele está irado é contra o restinho que está sobrando da mulher, o restinho que está ali fiel, que não, a sua fé é firmada na rocha, que não se abala. Você vê aqui que o relato bíblico fala de um homem, que vocês podem ler no capítulo 14, 15 e 16, de um rei que se consagrou a Deus, mas por passar muito tempo em paz e segurança, o coração dele se acomodou. Ele esqueceu o que Deus fez no passado e achava que agora ele estava apto para ser rei, apto para resolver os problemas. E não é assim com a gente? Quando a gente se sente frágil, inseguro, que bate o desemprego, a falta de saúde, quem é que você clama? É Deus. Mas quando tudo vai bem, a saúde vai bem, a vida profissional vai bem, aí você quer resolver os problemas sem Deus. E olha o interessante: quando você se consagra a Deus, o inimigo não gosta, e o inimigo vai lançar o quê? Pessoas para te atingir. Quando Asa começou a trabalhar e fazer o que era reto aos olhos de Deus, as outras 10 tribos que estavam em guerra, muitos de lá começou a vir para o lado de Asa para se consagrar e buscar a Deus, porque eles adoravam o mesmo Deus. Aí o rei de Israel ficou enciumado e fez guerra contra Asa. Asa, com medo da aliança que ele tinha com o rei da Síria, correu lá, pegou todo o tesouro da casa de Deus, tudo que ele tinha de ouro e prata no reino dele, levou e fez aliança com o rei da Síria.
Aí o rei da Síria não apoiou o rei de Israel e foi lá e guerreou contra o rei de Israel. E Asa falou: tá vendo como é que eu estou agora? Agora verdadeiramente eu sou um rei, eu sei articular as coisas, eu sei barganhar as coisas. E recebeu de Deus uma repreensão tremenda. Você percebe quando você quer fazer as coisas sem Deus, que você acha que está em segurança, que agora as coisas tudo vai bem para você, que você não precisa mais buscar a resposta de Deus, você não precisa vir nos cultos de quarta-feira clamar e chorar nos pés de Cristo. Você acha que agora está tudo bem, está tudo bom, que você consegue resolver. Foi um servo de Deus e falou: por que você fez isso? Por que você foi fazer aliança com um povo ateu, um povo que é inimigo de Deus? Além de usar o que é seu, você pegou o que era de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Usamos o que é nosso e o que é de Deus para resolver os nossos problemas. Ou eu estou mentindo? E o que aconteceu? Aquele homem falou para ele: olha, eu vou trazer uma mensagem de Deus para você. Sempre vai haver guerra entre você e esse rei que você fez aliança, porque Deus ia entregar ele na sua mão, mas como tu fez aliança com ele, ele vai acabar com o teu povo. E mais uma vez, Asa, nós olhando para ele, nós parecemos com Asa. Aquele homem, em vez de se humilhar e chorar nos pés de Deus, clamar a Deus por perdão e misericórdia, ele se irou contra aquele servo de Deus que só foi levar uma mensagem para ele que Deus mandou. Ele mandou chicotear aquele homem, espancou aquele homem, botou na casa do cárcere. Provavelmente aquele homem de Deus morreu dentro da cadeia. E o povo que se consagrava a Deus, sacerdote que buscava a Deus, falou: o que é que você está fazendo, Asa? Por que você está fazendo isso? Sabe o que ele fizeram? Mandou matar todo mundo. Todo aquele que se levantava para falar que ele estava errado, ele mandava oprimir, matar, bater, espancar. O coração dele se fechou de tal maneira para Deus, porque Deus repreendeu ele, que ele não aceitou a repreensão de Deus. Sabe aquele menino chorão que você fala: não faça isso, e ele cai no chão e chora, esperneia e não aceita a correção do pai e da mãe? Esse foi Asa. Até quando Deus vai falar para você: não está bom, filho, a sua vida assim eu não quero. Até quando você vai ficar barganhando com Satanás para viver um pouquinho feliz? Ou é meu por completo, ou eu não quero. Essa é a mensagem de Deus para nós. Ou você é 100% de Cristo, ou você não é nada. Para Deus não. Não existe você ser pela metade de Jesus. Você estuda a vida do rei Asa, tenta se ver nela, tenta olhar um pouco mais para esse rei. E a Bíblia fala assim, no capítulo 16, que Asa ficou com uma enfermidade nos pés, uma enfermidade tão grande que ao ponto de ele buscar vários médicos, e a Bíblia relata que ele morreu com essa enfermidade, mas não buscou Deus para curar ele. Você percebe como o coração do ser humano é duro? Como o coração do ser humano é ruim? Porque ele temeu o perigo, ele barganhou com Satanás. Querido, a Bíblia nos dá um alicerce tão grande na nossa vida para nós confiarmos em Deus. O Salmo 34, verso 19, ele fala assim: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor, fala novamente, se é mais alto para a igreja, o Senhor livra de todas.
Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Não é de algumas aflições. A Bíblia está relatando que aquele que quer servir a Deus vai passar por aflição neste mundo. Por que não? Por que Deus tem que presentear você para você viver uma vida sem aflição, sem fadiga? Como é que você vai se lapidar? Como é que você vai ter comunhão com Deus? Como é que você vai contar das bênçãos de Deus? Como é que você vai falar para as pessoas da proteção que Deus te dá, se você nunca passou por uma aflição? Mas a Bíblia é bem clara em dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Querido, não tem barreira que Deus não derruba por você. Mas nós estamos vivendo uma vida com medo. Parece que Jesus é filosofia de vida. Jesus não é filosofia de vida. Eu sempre falo para todos os que eu converso: Jesus é real, é verdadeiro. Se você experimentar viver com Cristo uma vida de comunhão com Ele, você vê a verdadeira paz de Cristo. Você pode perceber, vai uma vida sem buscar a Deus, sem ir na igreja 30, 40 dias, 60 dias, você vai tornando um vazio dentro de você. Você vai olhando e falando: meu Deus, eu não falava essas palavras, agora estou falando. Meu Deus, meus pensamentos não eram assim. Por que está acontecendo isso comigo? É porque você está deixando a fonte que te alimenta, que se sustenta, você deixou ela. E como um corpo espiritual vai se alimentar se não tem comida? Vai ficar fraco? Vai perecer? As nossas orações, querido, eu olho para a igreja, eu falo: Senhor, tem misericórdia. Até a oração nossa é duvidosa. Até as nossas orações nós limitamos o poder de Deus. Eu quero repetir umas frases que eu ouço de todas as igrejas, de toda a oração. Olha, 99,9% eu ouço essa oração: Senhor, que o Senhor possa abençoar fulano, que o Senhor possa abençoar cicrano. Isso é uma palavra que um cristão não devia de ter no dicionário dele. Isso é uma palavra de dúvida, de medo. Já pensou, chega uma pessoa e fala: eu estou com uma dor de cabeça tão tremenda que eu não estou suportando. Você é uma cristã, clama a Deus por mim, peça a Ele que Ele me cure. Aí você fala assim: Senhor, que o Senhor possa curar fulano. Deus pode todas as coisas, meus queridos. Deus pode levantar um morto que está na sepultura e trazer a vida, porque Ele é o Deus do universo. E nós estamos colocando cada vez mais essa palavra de dúvida na oração. Se alguém encontrar na Bíblia oração de Daniel, de Jesus Cristo, de todos os outros que você viu uma oração aqui, você não vai encontrar jamais essa palavra que o Senhor possa fazer isso. Porque quando eu refiro ao ser humano: você pode me ajudar, Fábio? Ele pode falar assim: depende, o que você quer eu posso te ajudar. Não, eu quero que você levante aquele carro para mim, bota ele nas suas costas e leva ele até em casa. Ele pode fazer isso? Você pode fazer isso, Fábio? Não. Por quê? Porque você não tem essa força para isso. Agora, se você falar: Senhor, meu Deus, olha, acabou a gasolina do meu carro, tu pode levar ele até lá? Deus pode ou não? Ele é Deus. Porque nós limitamos o poder de Deus, porque nós negligenciamos a oração de súplica, porque nós deixamos de confiar no Deus vivo e fazemos como Asa, barganhamos com o capeta para resolver meio problema, sendo que Deus quer resolver o problema inteiro. Você saiu essa noite para vir na igreja, você abriu seu coração a Deus aqui? Hoje é culto de agradecimento e de pedido. Você vai ter o privilégio nesta noite de falar assim: Senhor meu Deus,
o meu problema é este, e tu podes todas as coisas, eu quero ver um milagre na minha vida. Você crê que Deus nessa noite vai te atender? Ou você vai ficar duvidando e falar, será que Deus pode resolver esse problema? Será que Deus pode fazer isso por mim? Eu acho bonito lá de Lucas, que aquele homem estava com um filho endemoniado, clamou aos discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E olhou para Jesus e falou assim: o Senhor pode curá-lo? Se você pegar o relato bíblico de Lucas, Jesus fala assim: se eu posso, aí você escuta essa palavra. Eu posso todas as coisas. Sai dele. Agora eu te pergunto, o demônio ficou? O demônio saiu. Queridos, sabe por que nós estamos capengando na fé? Sabe por que as pessoas olham para nós e não vê brilho, não vê luz? Porque nós estamos duvidando do Deus que nós seguimos. Nós estamos duvidando continuamente, não é mais uma vez ou outra, nós estamos duvidando continuamente. Nós estamos tentando resolver primeiro os nossos problemas para depois servir a Deus, sendo que é o contrário do que a Bíblia ensina. A Bíblia fala assim: primeiro você lança sobre mim as suas dificuldades, os seus problemas, as suas aflições, as suas ansiedades. Eu estou mentindo? Primeiro Jesus fala isso, depois você faz o quê? Me segue. Deus quer mostrar para você que Deus grandioso Ele é. Que essa história de Asa, do rei Asa, toda vez que você lembrar, leia 300 vezes, irmãos, 400 vezes, até Deus falar com você. E que o Espírito Santo de Deus nunca deixa você esquecer: Deus é contigo. Deus não é com fulano, beltrano, não. Deus é com você, é pessoal. Meu querido irmão, olha que Deus é contigo. Sabe por quê? Em tantos os jovens na rua buscando os prazeres desse mundo, tu escolheu o melhor lugar do mundo, é a casa de Deus. Deus vai te exaltar, vai te fazer um homem maravilhoso na presença dele, porque você escolheu estar na presença de Deus. Não duvides do que Deus quer fazer com você nessa cidade, para restaurar os filhos deles que estão aqui. Os filhos de Deus estão perecendo, estão morrendo sem saber quem é Jesus, porque os que estão vivos não estão transmitindo a mensagem verdadeira com amor e com carinho e com autoridade. Fábio vai passar mais um hino. Eu, de preferência, coloco aquele, se você tiver daquele DVD Adoradores, o primeiro hino é muito bonito. Enquanto você ouve o louvor, fala com Deus o que você precisa. Abre teu coração para Deus e fala: Senhor, eu estou precisando desse milagre, porque Tu és o Deus de Israel, o Deus poderoso que criou todas as coisas, e esta semana eu preciso de um milagre na minha vida. Ao finalizar, eu quero fazer uma oração para a igreja, e eu tenho certeza absoluta, você verá esse milagre.